Um milionário segue sua governanta, que levava comida todos os dias, e descobre um segredo chocante. Antes de começarmos, deixe um comentário abaixo e diga-nos de qual cidade você está assistindo. Aproveite a história. James Holloway olhou para o monitor de segurança com uma expressão confusa. Sarah Mitchell, a governanta que trabalhava em sua mansão havia quase um ano, saía apressadamente pela parte de trás da propriedade. Não era a primeira vez que ele notava esse comportamento misterioso. Ela está levando alguma coisa da bolsa de novo, murmurou para si mesmo. James era dono da Holloway Tech, uma das empresas de tecnologia mais promissoras de Boston. Aos 38 anos, ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, uma mansão de 3 andares em Beacon Hill, carros de luxo e investimentos milionários. Mas desde o divórcio, há 2 anos ele vivia sozinho na casa grande, imerso no trabalho e cercado pelo silêncio. Algo no comportamento de Sarah despertou sua curiosidade. Por impulso, James pegou o casaco e a seguiu. Ele manteve distância enquanto a jovem caminhava rapidamente por 3 quarteirões, antes de virar em uma rua mais tranquila. Foi então que ele a viu parar em frente a alguém sentado no chão perto de um prédio abandonado. Uma mulher magra, com aparência exausta, segurava uma menina pequena nos braços. Um menino de uns 5 anos estava ao lado dela, olhando tristemente para o chão. Morador de rua. James ficou atrás de uma árvore, observando a cena se desenrolar. Kate, trouxe o jantar para você, disse Sarah carinhosamente enquanto tirava potes de comida da bolsa. Tem frango, batatas e alguns legumes. Ainda está quentinho. Sarah, você é um anjo, respondeu a mulher sem teto com a voz trêmula. Não sei como te agradecer. Noah, olha, eu trouxe aquele pudim de chocolate que você gosta. Sarah bagunçou delicadamente o cabelo do menino, e ele finalmente sorriu. James sentiu algo se agitar em seu peito. Sua governanta estava levando comida da cozinha para alimentar os moradores de rua. Ele deveria ter ficado com raiva, mas não conseguia desviar o olhar da cena. Sarah ajudou a mulher a alimentar a menina, enquanto conversava amigavelmente com o menino sobre o seu dia. A Emma está com febre de novo? Perguntou Sarah, tocando a testa da menina. Eu estou dando a ela o remédio que você trouxe. Começou ontem à noite, mas trarei mais amanhã, prometeu Sarah, tirando um pequeno cobertor da bolsa. Está ficando frio à noite. James observava fascinado, enquanto Sarah se sentava no chão sujo para conversar com a família sem demonstrar qualquer sinal de repulsa ou hesitação. Ela riu com o menino, contou histórias e ouviu as preocupações de Kate. Por 20 minutos, ela transformou aquele canto escuro em algo que parecia quase um lar. Quando Sarah finalmente saiu, James correu de volta para a mansão antes que ela retornasse. Ele entrou sorrateiramente por uma porta lateral e foi direto para seu escritório, com a mente a mil. Minutos depois, ele ouviu a porta de serviço abrir e fechar silenciosamente. Sr. Holloway? Sarah bateu na porta do escritório. Há mais alguma coisa que o senhor precise antes de eu ir? James ergueu os olhos e a viu de verdade pela primeira vez em um ano. Sarah Mitchell tinha olhos verdes intensos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples e mãos calejadas pelo trabalho. Vestia-se com modéstia sem nada extravagante e tinha uma postura de dignidade discreta que agora o intrigava profundamente. Sarah, há quanto tempo você trabalha para mim? Perguntou ele. 11 meses, senhor, respondeu ela, claramente surpresa com o súbito interesse dele. E o que você faz depois do trabalho? Ele percebeu o movimento do olhar dela e a tensão em seus ombros. Nada de especial, senhor. Às vezes vou para casa, limpo mais algumas casas. E você nunca pega nada desta casa sem permissão, certo? Seu rosto empalideceu. Senhor Holloway, eu jamais faria isso. Precisamos conversar amanhã, Sarah. Chegue 1 hora mais cedo. Um arrepio percorreu seu corpo, mas ela assentiu. Sim, senhor. Depois que ela saiu, James ficou sentado imóvel em sua cadeira, repassando mentalmente a cena que havia presenciado. Em seu mundo de executivos calculistas e relacionamentos superficiais, a verdadeira compaixão era rara. Enquanto o telefone tocava insistentemente ao seu lado, ele o ignorou, perdido na imagem de sua governanta sentada no chão sujo, compartilhando não apenas comida, mas também humanidade. Sarah entrou em seu pequeno apartamento de 1 quarto em Dorchester,
um bairro operário a quilômetros de distância do luxo de Beacon Hill. O lugar era modesto, mas impecável, reflexo de alguém que passava os dias limpando a bagunça dos outros. Ele sabe, sussurrou ela, largando a bolsa no sofá gasto. Ele sabe sobre a comida. Uma onda de pânico a invadiu. Perder o emprego na mansão Holloway significaria não poder pagar o aluguel e também não poder mais ajudar Kate e seus filhos. Sarah abriu a geladeira quase vazia e olhou para o jantar, meio sanduíche e uma maçã. Ela sempre separava parte da sua própria comida para acompanhar o que trazia da mansão. Nunca levava nada de valor nem dinheiro, apenas sobras que normalmente seriam jogadas fora. Isso a tornou uma ladra aos olhos de seu chefe milionário? Enquanto isso, a poucos quilômetros de distância, James Holloway estava sentado sozinho em sua extravagante mesa de jantar. O chefe havia preparado um salmão perfeito com legumes orgânicos, mas apenas cutucava a comida, perdido em pensamentos. Mais alguma coisa, Sr. Holloway? Perguntou Martha, a outra governanta. Martha, o que você sabe sobre Sarah, a faxineira? A governanta pareceu surpresa com a pergunta. Sarah, ela é uma boa mulher. Trabalha muito, sempre pontual. Nunca tivemos nenhum problema. Ela tem família? Que eu saiba não, senhor. Ela não fala muito sobre sua vida pessoal. Por que o senhor pergunta? Sem nenhum motivo especial, respondeu James vagamente. Você pode ir agora. Obrigado. Depois que ela saiu, James pegou seu laptop. Com alguns cliques, ele abriu os registros de funcionários e encontrou o arquivo de Sarah Mitchell. Havia pouquíssimas informações além do básico: 28 anos, solteira, ensino médio completo, referências de 2 empregos anteriores de limpeza. Nenhum familiar listado como contato de emergência. O telefone dele tocou, era Victoria Holloway, sua prima e diretora financeira da empresa. James, você viu as mensagens que enviei? Os investidores do Vale do Silício querem respostas até amanhã, sua voz soava irritada. Estou analisando agora, mentiu ele, ainda lendo o arquivo de Sarah. Não, você não está. Conheço esse tom. O que está te distraindo desta vez? Outra ideia de caridade para aliviar sua culpa por ser rico. James Franciu atesta. Victoria sempre fora direta, às vezes quase ríspida, por ser sua única parente próxima. Ela assumira o papel de guardiã dos negócios da família após a morte dos pais de James, embora fosse mais jovem que ele. Vamos conversar amanhã no escritório, disse ele, tentando evitar o assunto. Só faltou a reunião com os principais executivos de tecnologia hoje novamente. Vou enviar um pedido formal de desculpas. Após desligar o telefone, James voltou ao arquivo de Sarah. Havia algo nela que o intrigava. Não era apenas o ato de bondade que ele presenciara, mas a dignidade com que ela o realizara. Em seu mundo de relacionamentos calculados, acordos estratégicos e um casamento fracassado, encontrar alguém que desse sem esperar nada em troca parecia quase uma anomalia. Na manhã seguinte, Sarah chegou 1 hora mais cedo como solicitado. Ela estava visivelmente nervosa, segurando a alça de sua bolsa gasta enquanto esperava no escritório de James. Ele entrou segurando 2 xícaras de café, ofereceu uma a ela. Sr. Holloway, sobre ontem, eu te segui, Sarah. Ela perdeu a cor do rosto. James prosseguiu. Eu vi você dando comida para aquela mulher sem teto e para as crianças. Sarah endireitou a postura, preparada para o que viesse. Se vocês vão me demitir, eu entendo, mas por favor, me deixem explicar. A comida que eu pego são sobras que seriam jogadas fora. Eu nunca peguei nada de valor, juro. Kate e os filhos dela são... Há quanto tempo você faz isso? Interrompeu James, com a voz calma. 6 meses. Conheci Kate logo depois que ela perdeu o apartamento. Emma tinha acabado de nascer. James tomou um gole de café, observando Sarah por cima da borda da xícara. Você também tem compartilhado o jantar com eles, não é? Como você... Os olhos de Sarah se arregalaram. Eu vi seu rosto quando o menino sorriu para o pudim. Aquilo não foi apenas gentileza, Sarah. Foi sacrifício. Ela olhou para baixo. Não é nada demais. Eu também já passei por momentos difíceis. James pousou a xícara e caminhou até a janela, observando a cidade de Boston despertar. Você sabe quanto dinheiro eu doei para instituições de caridade no ano passado, Sarah? Não, senhor. 3 milhões. Ele se virou para encará-la. Mas em nenhum momento me sentei no chão com alguém que precisasse de ajuda. Em nenhum momento olhei nos olhos de alguém que recebeu esse dinheiro. Sarah permaneceu em silêncio, sem saber ao certo para onde a conversa estava indo.
Do que Kate e as crianças precisam além de comida? Perguntou ele de repente. Um lugar para morar, um emprego para Kate, escola para Noah, atendimento médico para Emma. Ela tem asma. James assentiu lentamente, uma ideia se formando em sua mente. Sarah, eu não vou te demitir. Na verdade, quero te fazer uma proposta. Uma proposta? Repetiu Sarah, incerta. James fez um gesto para que ela se sentasse. Havia algo diferente em seus olhos, uma intensidade que Sarah nunca tinha visto antes. Quero que vocês continuem ajudando Kate e seus filhos, mas em uma escala maior, explicou ele, não apenas com sobras de comida e medicamentos básicos. Eu não entendo. Estou me oferecendo para financiar um projeto social de verdade, um lugar onde Kate e outras pessoas na mesma situação possam receber ajuda real, e quero que você o administre. Sarah olhou para ele, sem palavras. Isso é uma piada? Eu nunca brinco com dinheiro, respondeu ele seriamente. Estou pedindo que você pare de ser minha faxineira e se torne diretora de um novo projeto social financiado pela Fundação Holloway. Mas por quê? E por que eu? Eu não tenho experiência para algo assim. James inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Qual a sua experiência? Você sustentou uma família por 6 meses com sobras de comida e sua própria criatividade. Isso é mais qualificação do que a maioria dos diretores de ONGs que eu conheço. Sarah balançou a cabeça incrédula com o que ouvia. O Sr. Holloway, isso não faz sentido. O senhor mal sabe meu nome e agora quer me dar um emprego para gerenciar um projeto inteiro. Por quê? O que o senhor ganha com isso? A pergunta ficou pairando no ar. James hesitou, depois se levantou e caminhou até um porta-retratos virado de cabeça para baixo em sua mesa. Ele o virou, revelando uma foto dele com um casal mais velho. Meus pais. Eles construíram a Holloway Tech do zero. Quando faleceram há 5 anos, deixaram-me não apenas a empresa, mas também um legado de responsabilidade social que eu nunca cheguei a concretizar. Ele fez uma pausa. Minha ex-esposa costumava dizer que eu ajudava as pessoas à distância para não ter que me envolver emocionalmente. Sarah observava atentamente. James respirou fundo antes de continuar. Há 3 semanas recebi o diagnóstico. Tumor cerebral. Sarah deu um suspiro de espanto, mas James levantou a mão para impedi-la. Os médicos dizem que tenho entre 6 meses e 1 ano, talvez menos. Sr. Holloway, eu sinto muito. Não quero sua pena, interrompeu ele com firmeza. Quero sua ajuda. Ver você ontem sentada naquele chão sujo, realmente se conectando com aquelas pessoas, me fez perceber que passei a vida inteira mantendo o mundo real à distância. Ele fez uma pausa. Antes de ir, quero fazer algo que realmente importa. Sarah permaneceu em silêncio, absorvendo tudo. Uma pergunta lhe veio à mente. E se eu disser não? Então encontrarei outra pessoa, mas duvido que encontre alguém com o seu instinto natural para isso. Sarah ficou de pé, andando de um lado para o outro no quarto, tentando organizar seus pensamentos. Finalmente, ela se virou para James. Qual seria exatamente o meu trabalho? Primeiro, encontrar um local adequado para o centro comunitário, depois montar uma equipe e desenvolver programas. Ele acenou levemente com a mão. Você entende as reais necessidades dessas pessoas melhor do que eu. E Kate? Vamos começar por ela e pelas crianças. Um lugar para morar, atendimento médico para a menina, escola para o menino. Sarah cruzou os braços. Por que tenho a sensação de que há algo mais nisso do que você está me contando? James esboçou um leve sorriso. Sim, há algo mais. Ele voltou à mesa e pegou uma pasta. Minha prima Victoria é brilhante nos negócios, mas tem uma visão muito tradicional de caridade. Ela acredita em doações pontuais, não em mudanças estruturais. Se ela descobrir sobre este projeto, fará tudo o que puder para impedi-lo. Então serei seu rebelde secreto, algo assim. Oficialmente você será contratado como meu assistente pessoal. Na realidade você terá total liberdade para desenvolver o projeto com acesso direto a uma conta específica. Sarah balançou a cabeça. Isso é uma loucura. Não tenho experiência nenhuma em gerenciar nada, muito menos um projeto social de grande escala. O resto pode ser aprendido. Você tem algo mais importante, empatia genuína. Ele estendeu a mão. Então temos um acordo? Sarah olhou para a mão estendida dele, sabendo que sua resposta poderia mudar não apenas a sua própria vida, mas também a de Kate e de muitas outras pessoas. Com uma condição, disse ela finalmente, tenho que ser fiel a mim mesma, nada de fingimento, nada de política de escritório. James assentiu com a cabeça, foi exatamente por isso que escolhi você.
Quando apertaram as mãos, nenhum dos dois fazia ideia das tempestades que se avizinhavam, ou de como aquele simples gesto moldaria seus futuros de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar. Você contratou sua faxineira como assistente pessoal. Victoria Holloway não fez nenhum esforço para esconder seu choque. Vestida elegantemente com um terno azul marinho, ela encarou sua prima do outro lado da mesa da sala de reuniões. Você perdeu completamente a cabeça, James. A Sarah tem qualidades que serão úteis para alguns projetos que tenho em mente, respondeu ele calmamente enquanto examinava os documentos. Que qualidades? Saber qual produto de limpeza funciona melhor em mármore. Victoria deu uma risada seca. Qual é o seu verdadeiro interesse nessa mulher? James ergueu os olhos dos papéis. Você sempre presume o pior das pessoas, Victoria, e sempre foi muito ingênua. Ela se inclinou para a frente. Isso tem a ver com as notícias do médico? Você está passando por algum tipo de crise da meia-idade precoce? A menção ao suposto diagnóstico fez James parar para pensar. A mentira sobre o tumor surgiu espontaneamente, uma forma de explicar seu súbito interesse no projeto social. Ele não esperava que a história chegasse à Victoria tão rapidamente. Minha saúde não está em discussão, desconversou ele. Sarah começará hoje como minha assistente e ponto final. Victoria o observou por um instante, depois sorriu, aquele sorriso calculado que James conhecia muito bem. Claro, Prima. Sua empresa, suas decisões. Gippy, temos boa notícia. Ela se levantou graciosamente. Mal posso esperar para conhecer melhor essa assistente tão especial. Do outro lado da cidade, Sarah estava enfrentando seu próprio momento da verdade. Um emprego? Um emprego de verdade? Kate segurava Emma nos braços enquanto Noah brincava com um carrinho de brinquedo velho a poucos metros de distância, no pequeno parque onde haviam combinado de se encontrar. Sim, com salário fixo e tudo mais, confirmou Sarah. E tem mais. Encontrei um apartamento para vocês três. Isso não pode ser real. Os olhos de Kate se encheram de lágrimas. Quem faria uma coisa dessas por nós? Sarah hesitou. James havia pedido a ela que mantivesse seu envolvimento direto em segredo, pelo menos por enquanto. É um novo projeto comunitário, disse ela vagamente. Estou ajudando a desenvolvê-lo. De repente você virou assistente social. Kate pareceu desconfiada. Sarah, você não está fazendo nada perigoso, está? Claro que não. Sarah sentou-se ao lado da amiga. Foi uma oportunidade inesperada, mas legítima. Confie em mim. Kate olhou para ela por um longo tempo. Noah pergunta por você todos os dias. Sabe, quando a tia Sarah volta, você é a única pessoa, além de mim, em quem ele confia desde que fomos parar nas ruas. Sarah sentiu o peito apertar. Você não vai mais ficar na rua. O apartamento fica em Hawkesbury. É pequeno, mas é limpo e seguro. Tem 2 quartos e fica perto de uma boa escola pública para o Noah. E o que eu tenho que fazer em troca? Perguntou Kate suavemente. Participem do programa, procurem um emprego, mantenham as crianças na escola e levem-nas às consultas médicas. Sarah segurou a mão da amiga. Deem a si mesmas uma chance de verdade. Naquela tarde, Sarah chegou a Holloway Tech vestindo roupas recém-compradas, calças simples e uma blusa branca. Ela se sentiu deslocada entre os executivos de ternos caros e as mulheres de salto alto. A recepcionista olhou-a de cima a baixo. Posso ajudar? Meu nome é Sarah Mitchell. O Sr. Holloway está me esperando. A mulher ergueu uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Ah, a nova assistente pessoal. Havia algo em seu tom que fez o rosto de Sarah corar. Antes que ela pudesse responder, uma voz feminina polida veio de trás dela. Você deve ser Sarah. Eu sou Victoria Holloway. Sarah se virou e viu uma mulher de cerca de 35 anos, impecavelmente vestida e com um sorriso que não chegava aos olhos. Prazer em conhecê-la, Sarah Holloway. Senhorita Holloway, corrigiu Victoria. James está em uma chamada de vídeo. Pensei que poderíamos conversar um pouco. Não foi uma sugestão, foi uma ordem. Sarah seguiu Victoria até uma sala de reuniões menor, sentindo-se como um animal sendo conduzido para uma armadilha. Então começou Victoria assim que fechou a porta. Como é que uma faxineira se torna assistente pessoal do CEO da noite para o dia? Deve ter sido uma entrevista muito impressionante. Sarah manteve a compostura. O Sr. Holloway viu potencial no meu trabalho. Tenho certeza que sim. Meu primo sempre teve um coração bondoso, especialmente para causas beneficentes. Victoria deu um sorriso frio. Eu não sou um caso de caridade, respondeu Sarah com mais firmeza do que pretendia. Não é mesmo? Victoria inclinou a cabeça. Bem,
Seja lá o que você esteja planejando, saiba que esta empresa e a fortuna do meu primo estão sob minha proteção. James pode estar distraído agora com assuntos pessoais, mas estou sempre de olho. A porta se abriu e James entrou. Victoria, vejo que você já conheceu a Sarah. A expressão de Victoria mudou instantaneamente. Sim, estávamos tendo uma conversa muito agradável. Bem-vinda à equipe, Sarah. Assim que ela saiu, James fechou a porta. Ela é sempre assim? Perguntou Sarah. Na verdade, ela estava apenas sendo educada, disse James com um meio sorriso. Como foi com Kate? Desconfiada, como era de se esperar, mas ela aceitou a ajuda. James assentiu com a cabeça, satisfeito. Ótimo. Agora, sobre o centro comunitário, encontrei 3 propriedades que poderíamos converter. Gostaria que você as visitasse esta semana. Sr. Holloway. James, por favor. Se vamos trabalhar juntos neste projeto, precisamos deixar as formalidades de lado. James, ela se corrigiu, sentindo-se estranha ao dizer o nome dele. Todo mundo por aqui parece pensar que eu sou sua, bem, amante. Ele concluiu sem hesitar. Deixem que pensem isso. Será uma boa fachada para o projeto. Isso não te incomoda? Deveria? Sarah observou o homem à sua frente. Ela nunca tinha visto seu chefe dessa forma, não como um milionário distante, mas como um homem com um propósito e aparentemente pouco tempo para concretizá-lo. Tenho uma pergunta, disse ela finalmente. Se você só tem alguns meses de vida, como disse, por que começar algo que não vai conseguir terminar? James olhou nos olhos dela e por um instante Sarah viu nele uma vulnerabilidade que ele raramente demonstrava. Talvez porque pela primeira vez em muito tempo encontrei algo que realmente parece importar, disse ele simplesmente. Agora, vamos ao trabalho. 2 semanas depois, Sarah caminhava por um antigo armazém no bairro de Dorchester. O amplo espaço com janelas cobertas de poeira estava vazio há anos, mas ela já conseguia enxergar o potencial. Isto é perfeito, disse ela, com a voz ecoando no espaço vazio. Poderíamos ter alojamento temporário no andar de cima, uma cozinha comunitária ali e um espaço para formação profissional naquele canto. James observava Sarah com crescente admiração. Ela havia se dedicado ao projeto com uma paixão e habilidade que o surpreenderam. Em apenas 2 semanas, ela pesquisou modelos de centros comunitários, visitou organizações sem fins lucrativos locais e elaborou um plano básico que impressionaria qualquer especialista em serviços sociais. Como você aprendeu tudo isso tão rápido? Perguntou ele. Sarah deu de ombros, principalmente pela internet e conversando com pessoas que realmente precisam de ajuda. Às vezes, a melhor pesquisa é simplesmente ouvir. Concordo, disse uma voz feminina atrás deles. Victoria estava parada na entrada, elegante como sempre em seu vestido caro, parecendo completamente deslocada naquele espaço empoeirado. James franciu a testa. Como vocês nos encontraram? Victoria sorriu. Eu cuido das finanças da empresa, lembra? Qualquer compra significativa passa pela minha mesa, incluindo a aquisição deste local encantador. Sarah e James trocaram olhares inquietos. Victoria, eu ia te contar, começou James. Sobre o seu pequeno projeto de caridade, ela interrompeu, caminhando pelo espaço e passando os dedos pela parede com clara desaprovação. Um centro para moradores de rua, pelo que entendi da papelada. Nobre, caro, mas nobre. O dinheiro está vindo da minha conta pessoal, disse James. E o nome da fundação nos documentos? Perguntou Victoria. Holloway. O mesmo nome que nossa empresa carrega. O mesmo nome que nossos investidores associam à tecnologia de ponta, não a cozinhas comunitárias. Por favor, não fale assim, interrompeu Sarah, sem conseguir se conter. Victoria virou-se lentamente para encará-la, com as sobrancelhas arqueadas em fingida surpresa. Com licença, a faxineira agora tem opiniões sobre estratégia corporativa? James deu um passo à frente. Sarah está gerenciando este projeto sob minha supervisão direta. Victoria, ela é fascinante? Victoria se aproximou de Sarah. Então me diga, Sarah, que experiência você tem em gestão de projetos sociais? Qual é a sua formação acadêmica antes de começar a limpar a mansão da minha prima? Sarah encarou Victoria sem pestanejar. A experiência real nem sempre vem com um diploma. Diplomático, disse Victoria com uma risada sem humor.
James sempre teve uma queda por causas perdidas. Primeiro o casamento fracassado e agora ela gesticulou vagamente para o espaço ao redor deles. Isto. James parecia prestes a explodir, mas, surpreendentemente, foi Sarah quem se apresentou. Cynthia Holloway, compreendo sua preocupação com a reputação da empresa. É por isso que planejamos lançar isso como uma iniciativa separada com sua própria marca. Os investidores nem precisam saber, a menos que queiramos usar isso posteriormente para marketing nas redes sociais. Victoria e James olharam para Sarah, igualmente surpresos. Ela prosseguiu. Quanto à minha experiência, estou aprendendo rápido e tenho algo que muitos gerentes treinados não têm: contato direto com as pessoas que estamos tentando ajudar. Sei exatamente do que elas precisam porque vivo entre elas. Victoria observou Sarah por um instante, depois esboçou um sorriso que não demonstrava qualquer afeto. Impressionante, uma faxineira com talento para relações públicas. Ela se virou para James. Fique com seu brinquedinho beneficente, primo. Se isso te ajuda a lidar com esse momento difícil, quem sou eu para julgar? Só mantenha os números separados e eu aceito. Depois que Victoria saiu, um silêncio pesado pairou entre eles. Ela vai investigar você, disse James finalmente. Victoria nunca deixa as coisas para lá. Sarah sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O que será que ela poderia encontrar? Depende. Você tem algo a esconder? Naquela noite sozinha em seu apartamento, Sarah abriu uma caixa escondida no fundo do armário. Lá dentro havia recortes de jornais amarelados e fotografias cuidadosamente preservadas. Com os dedos trêmulos, ela pegou um artigo de jornal com a manchete: Fraude milionária abala o mercado financeiro de Chicago. A foto mostrava um homem de terno sendo levado pela polícia, e logo atrás dele, ligeiramente desfocada, estava uma Sarah mais jovem, vestida com roupas elegantes que mal se lembrava de ter usado. David, ela sussurrou para a imagem do homem, você arruinou tudo. Sarah costumava ser Sarah Bennett, esposa de David Bennett, um dos consultores financeiros mais promissores de Chicago. Eles viviam uma vida de luxo, galas beneficentes, viagens internacionais, tudo, até o dia em que tudo desmoronou. David arquitetou um esquema fraudulento que enganou investidores e amigos. Quando a verdade veio à tona, ele tirou a própria vida, deixando Sarah para enfrentar sozinha as consequências, dívidas enormes, processos judiciais e o estigma social. Vamos nos divertir um pouco com aqueles que só leem os comentários. Digitem McDonald's nos comentários. Só quem chegar até aqui vai entender. Agora vamos voltar à história. Ela tentou reconstruir sua vida, mudou de nome e recomeçou do zero em Boston. Durante anos, ela trabalhou arduamente para pagar as dívidas que podia, vivendo da forma mais simples possível. O trauma a havia transformado profundamente e agora, numa estranha reviravolta do destino, ela se via trabalhando para outro empresário rico, mais uma vez cercada de privilégios. O telefone dela tocou, tirando-a de seus pensamentos. Era James. Colon. Sarah, preciso que você venha à propriedade amanhã de manhã. Tive uma ideia para acelerar o projeto. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela, preocupada com a urgência em sua voz. Nada sério, só quero aproveitar ao máximo o tempo que tenho. A vaga referência dele à suposta doença fez Sarah cerrar os lábios. Mesmo que fosse por uma boa causa, mentir sobre algo tão sério ainda a incomodava. Estarei lá às 8. Após desligar o telefone, Sarah guardou cuidadosamente os recortes de jornal. Se Victoria descobrisse sobre o passado dela, tudo estaria arruinado. Não apenas o emprego, mas mais importante, a ajuda que finalmente estava começando a chegar a Kate e a tantas outras pessoas que precisavam dela. Na manhã seguinte, quando Sarah chegou à mansão Holloway, a chuva batia com força nas janelas. James a recebeu em seu escritório, que estava repleto de plantas e documentos arquitetônicos. Quero acelerar a reforma do armazém, disse ele sem demora. Contratei uma construtora que consegue terminar o trabalho em 1 mês, em vez de 3. Os olhos de Sarah se arregalaram. Isso é possível? Com dinheiro suficiente, quase tudo é possível, disse James. Ele parecia diferente, mais energizado, quase maníaco. Também aprovei a compra dos móveis e equipamentos que você sugeriu. James, não precisamos ter pressa. Devemos ter calma e planejar os programas adequadamente. Ele bateu com a mão na mesa. Não temos esse luxo. Então, com mais delicadeza, não tenho esse luxo.
Sarah sentiu aquela pontada de culpa novamente. A mentira sobre o tumor pesava cada vez mais sobre ela a cada dia que passava. Desculpe. James passou a mão pelos cabelos. Tô sob pressão. Victoria está questionando cada despesa, e os acionistas estão ficando nervosos com a minha atenção dividida. Talvez devêssemos contar a verdade sobre o centro para o seu primo. Não, sua resposta foi firme. Victoria só enxerga sucesso em termos financeiros. Para ela, ajudar as pessoas é apenas um hobby caro, não uma necessidade real. Um estrondo fez as janelas tremerem, seguido por um súbito apagão. A mansão mergulhou na escuridão. Ótimo, murmurou James. O gerador deve ligar a qualquer momento. Mas não aconteceu. Apenas relâmpagos ocasionais iluminavam o cômodo. Parece que o sistema de backup falhou, disse James, ligando a lanterna do celular. Vou verificar o painel de controle no porão. Você deve ficar aqui. Eu vou com você, disse Sarah. 2 pares de olhos pensam melhor do que um. O porão da mansão era surpreendentemente grande, um labirinto de corredores, depósitos e maquinário antigo. Usando seus celulares como lanterna, eles desceram as escadas de serviço. Nunca imaginei que veria o grande James Holloway fazendo trabalho braçal, comentou Sarah enquanto ele abria um painel elétrico. Cresci ajudando meu pai a consertar coisas, respondeu ele, surpreendendo-a. Antes do dinheiro e da tecnologia, éramos apenas uma família de classe média com uma garagem cheia de projetos. Difícil imaginar isso. É porque você só conhece essa versão de mim. James acionou os interruptores com facilidade, o executivo distante que mal notava a faxineira. Sarah sentiu o rosto corar. Bom, você definitivamente está compensando isso agora. Um estrondo ensurdecedor sacudiu a estrutura, seguido pelo som de algo quebrando. Instintivamente, James puxou Sarah para perto, protegendo-a. Foi um raio, disse ele, ainda a segurando. Deve ter atingido uma árvore próxima. De repente, eles estavam muito próximos, seus rostos iluminados apenas pelo brilho azulado de seus telefones. O coração de Sarah estava acelerado por causa do choque. Ela disse para si mesma. Acho que podemos deixar isso para lá agora, ela sussurrou. Certo. James a soltou rapidamente e voltou a se concentrar no painel. Encontrei o problema, um fusível queimado. Enquanto ele trabalhava para substituí-lo, Sarah observava suas mãos, fortes, habilidosas, nada parecidas com o que ela havia imaginado de um executivo milionário. Havia muito mais naquele homem do que ela imaginara inicialmente. Então, como era sua vida antes? Ela perguntou. Quando você era apenas um garoto comum de classe média. James sorriu, concentrado na tarefa. Bem normal. Escola pública, trabalho durante as férias de verão, costumava discutir com meu primo sobre quem ia usar o carro nos fins de semana. É difícil acreditar que você e Victoria eram próximas. Éramos inseparáveis, disse ele. Victoria era brilhante, sempre me ajudava com a lição de casa. Quando meus pais morreram, foi ela quem me impediu de desmoronar. O que aconteceu entre vocês dois? James fez uma pausa, pensativo. Sucesso, dinheiro, diferentes pontos de vista sobre o que fazer com tudo isso. Deu de ombros. E você? Sempre foi tão dedicado a ajudar as pessoas? Sarah desviou o olhar. Nem sempre. Houve uma época em que eu era muito focada em mim mesma. O que mudou? Uma lembrança dolorosa cruzou seu rosto. Aprendi da maneira mais difícil que construir uma vida baseada em aparências e dinheiro é como construir um castelo de areia na maré alta. Antes que James pudesse perguntar mais alguma coisa, as luzes voltaram a acender repentinamente. O momento íntimo foi interrompido pelo retorno da eletricidade. Missão cumprida, disse ele, encerrando o painel. Enquanto subiam as escadas, um silêncio pesado os acompanhou. O tipo de silêncio que surge quando duas pessoas começam a enxergar além das primeiras impressões. De volta ao escritório, retomaram a conversa sobre o centro comunitário, mas algo havia mudado. A distância profissional havia se rompido o suficiente para deixar transparecer vislumbres de vulnerabilidade de ambos os lados. Acho que deveríamos visitar Kate e as crianças, disse James enquanto revisavam a lista de utensílios de cozinha. Quero ver como estão se adaptando ao apartamento. Sarah ergueu os olhos surpresa. Você quer ir pessoalmente? Porque a surpresa é um projeto meu também. É que você sempre parece preferir ajudar à distância sem se envolver muito. James largou a caneta e recostou-se na cadeira.
Talvez eu esteja tentando mudar isso. Perceber que seu tempo é limitado tende a alterar suas prioridades. Mais uma vez, a mentira sobre a saúde dele pairava entre eles. Sarah sentiu um nó no estômago. James, sobre o seu estado. Não quero falar sobre isso, interrompeu ele firmemente. Cada dia já tem seus próprios problemas, não é? Certo. Hoje estamos planejando algo que ajudará centenas de pessoas. É nisso que quero me concentrar. Sarah assentiu com a cabeça, engolindo as palavras que queriam sair. Como ela poderia lhe dizer que sabia exatamente o que era perder tudo? Que ela entendia, talvez melhor do que ele imaginava, o profundo desejo de deixar algo bom para trás antes que fosse tarde demais. No dia seguinte, eles visitaram Kate no pequeno apartamento em Hawkesbury. Assim que entraram, Noah correu até Sarah e a abraçou com força pelas pernas. Tia Sarah, agora eu tenho um quarto de verdade com uma cama só para mim. Isso é maravilhoso, não é? Sarah sorriu, bagunçando o cabelo do menino. Noah, este é o Sr. Holloway. Ele está ajudando com o projeto. O menino olhou para James com olhos curiosos. Você é rico? Perguntou Noah. Kate disse, constrangida. Desculpe, Sr. Holloway, crianças não têm filtro. James deu uma risada, um som genuíno que Sarah raramente ouvia. Tudo bem. Sim, Noah, eu tenho algum dinheiro, mas sabe o que eu aprendi? Dinheiro não é tão divertido a menos que você faça algo bom com ele. Enquanto Kate lhes mostrava o apartamento, Sarah observava James interagindo com Emma, que já havia se recuperado da febre. Para sua surpresa, ele pareceu completamente à vontade com a menina de 2 anos, deixando-a brincar com sua gravata cara e respondendo pacientemente às suas intermináveis perguntas de criança pequena. Você se dá bem com crianças, disse Sarah enquanto voltavam para o carro. Eu tinha uma irmã mais nova, respondeu ele, com uma sombra passando pelo rosto. Ela morreu quando éramos adolescentes. Sinto muito, eu não sabia. Você não encontrará isso em nenhuma revista de negócios, disse ele com um sorriso triste. Não combina com a imagem do CEO implacável da Holloway Tech. Dentro do carro, James ficou em silêncio. A Kate é inteligente. Com o treinamento certo, ela poderia trabalhar na área administrativa ou de suporte. Ela era assistente jurídica antes de tudo desmoronar. Um divórcio difícil, problemas de saúde sem seguro de saúde, e de repente ela estava na rua. Como você a conheceu? Perguntou James. Sarah hesitou. Foi por acaso. Reconheci o olhar, aquele olhar que as pessoas têm quando perderam tudo e ainda não conseguem acreditar que aconteceu. James a observou por um longo momento, como se estivesse tentando resolver um enigma. Às vezes tenho a impressão de que você entende muito mais do que demonstra, Sarah. Ela se virou para a janela, observando o movimento das ruas. Todos nós temos nossos segredos. O salão de eventos do Renaissance Hotel brilhava com luzes douradas e arranjos florais elegantes. A elite de Boston se misturava com taças de champanhe, vestidos de gala e conversas refinadas. Era o jantar beneficente para arrecadar fundos para o novo Centro Comunitário Horizonte, um nome cuidadosamente escolhido para omitir o sobrenome Holloway. Assim como James havia prometido a Victoria, Sarah observou a cena com uma mistura de fascínio e desconforto. Vestindo um simples vestido preto emprestado de Martha, a governanta, ela se sentia uma estranha em meio a tantas pessoas ricas e influentes. Relaxe, disse James enquanto se aproximava e lhe entregava um copo d'água. Você está indo muito bem. Metade dessas pessoas pensa que sou sua amante. A outra metade pensa que sou algum tipo de projeto de caridade pessoal, murmurou ela. E que importa o que eles pensam? Estamos aqui para conseguir doações, não para ganhar um concurso de popularidade. Naquela noite, James estava especialmente elegante em seu smoking, impecavelmente cortado. Ninguém jamais imaginaria que ele carregava o peso de um diagnóstico terminal, porque não era real, Sarah lembrou a si mesma com uma pontada de culpa. As últimas semanas foram intensas. O centro comunitário estava ganhando forma rapidamente. Kate já trabalhava meio período na recepção, Noah estava matriculado na escola local e Emma frequentava uma creche subsidiada. Outras 5 famílias aderiram ao programa piloto. Os resultados iniciais foram promissores o suficiente para justificar a gala desta noite. James, que surpresa agradável! Uma mulher sofisticada aproximou-se, dando um beijo no ar perto de sua bochecha. Não o vejo em um evento social há meses.
Caroline, aqui é Sarah Mitchell, diretora executiva do Centro Horizonte. A mulher olhou Sarah de cima a baixo. Fascinante. Sempre admirei sua habilidade para descobrir tesouros escondidos, James. Enquanto Caroline se afastava, Sarah suspirou. Esta vai ser uma longa noite. Mantenha o foco, disse James, tocando levemente o cotovelo dela. Tudo isso visa garantir que o centro continue funcionando quando eu não estiver mais aqui. A lembrança da mentira voltou a pesar sobre ela. Sarah estava prestes a dizer algo quando Victoria apareceu, deslumbrante em um vestido vermelho. Primo, disse Victoria com um sorriso. Tenho que admitir, estou impressionada. Este evento é muito mais elegante do que eu esperava. Sarah planejou tudo, respondeu James. Victoria se virou para Sarah com um sorriso malicioso. Parece que há talentos escondidos por toda parte. Primeiro governanta, depois assistente pessoal, agora organizadora de eventos. Eu apenas fiz meu trabalho, respondeu Sarah educadamente. Claro. Victoria tomou um gole de champanhe. James, os Andersons querem discutir esse investimento. Você se importa? Enquanto James se afastava com Victoria, Sarah aproveitou a oportunidade para olhar ao redor da sala. Banqueiros, empresários, políticos locais, todos ali para associar seus nomes a uma causa nobre, sem necessariamente compreender a realidade das pessoas que afirmavam ajudar. Senhorita Mitchell, aproximou-se um garçom. Há um telefonema para a senhora. Disseram que é urgente. No saguão do hotel, Sarah atendeu o telefone preocupada. Era Kate, com a voz em pânico. Sarah, tem alguém aqui fazendo perguntas sobre você. Uma mulher muito bem vestida. Ela disse que trabalha para uma agência de verificação de antecedentes. Sarah sentiu o sangue gelar. O que exatamente ela perguntou? Como nos conhecemos? Há quanto tempo eu te conheço? E então ela começou a mostrar fotos. Fotos antigas suas, Sarah, de Chicago. Kate, não fale com mais ninguém. Estou indo agora mesmo. Ao desligar o telefone e se virar, ela encontrou Victoria parada atrás dela, com um sorriso triunfante no rosto. Problemas no paraíso, Sarah, ou devo dizer Sarah Bennett. O mundo pareceu parar. Você mandou alguém para Kate? Uma simples diligência prévia, disse Victoria dando de ombros. Você realmente achou que eu deixaria uma completa estranha manipular minha prima e ameaçar nossa empresa sem descobrir quem ela é, principalmente alguém com um passado tão interessante? Não é o que você pensa. Não. Victoria ergueu uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Esposa de um dos maiores criminosos financeiros de Chicago, vivendo sob um nome falso, infiltrada na casa de um dos homens mais ricos de Boston. Parece exatamente o que eu estou pensando. Não tive nada a ver com os crimes de David. Agora é fácil falar. Victoria olhou para o seu relógio de diamantes. Exatamente em 10 minutos estarei naquele palco agradecendo a todos por terem vindo. Depois disso, farei um anúncio importante sobre certas irregularidades encontradas no projeto. O pânico tomou conta do peito de Sarah. Victoria, por favor. Este projeto está ajudando pessoas de verdade. Não o destrua por vingança. Vingança. Victoria deu uma risada. São negócios, querida. Estou protegendo os interesses da família Holloway, como sempre fiz. Ela se aproximou e sussurrou. James está emocionalmente vulnerável desde o diagnóstico. Você viu uma oportunidade e a aproveitou. Uma armação clássica. Não há diagnóstico, disse Sarah em voz baixa. E a aproveitou então ainda já que dá. James inventou o tumor. Victoria pisou, momentaneamente desconcertada. O quê? Ele mentiu sobre estar doente para justificar o projeto. Ele não está morrendo. Por um instante, Victoria pareceu genuinamente chocada. Depois seu rosto endureceu. Pior ainda, vocês dois mentiram para manipular todos. Ela ajeitou a bolsa de noite. 10 minutos, Sarah. Sugiro que você use esse tempo para se despedir do seu projetinho. Enquanto Victoria se afastava, Sarah correu de volta para o salão de baile, procurando desesperadamente por James com o olhar. Ela o encontrou conversando com um grupo de potenciais doadores. James, precisamos conversar agora. Ele percebeu a urgência dela imediatamente. Pedindo licença ao grupo, seguiu Sarah até um canto mais reservado. Victoria sabe de tudo, disse Sarah rapidamente. Sobre meu passado em Chicago, sobre seu diagnóstico falso, tudo. Ela vai expor tudo em 10 minutos. James empalideceu. Como?
Ela investigou meu passado e mandou alguém falar com Kate. James, ela vai destruir tudo. Por um instante ele pareceu atônito. Então, surpreendentemente, uma calma gélida tomou conta de seu rosto. Por que você nunca me falou sobre Chicago? Sarah não esperava por isso. O quê? Isso realmente importa agora? Sim, faz sentido. Você foi casada com David Bennett, o homem que comandou um esquema de fraude de investimentos multimilionário. Eu não sabia o que ele estava fazendo. Você não fez isso? James deu um passo para trás. Você morava com ele, Sarah. Aproveitava o dinheiro, as festas, as viagens. É mesmo possível que você não tenha suspeitado de nada? As palavras dele a atingiram como tapas. Você está acreditando nela depois de tudo que construímos juntos. Construímos tudo isso sobre mentiras, disse ele amargamente. Você escondeu seu passado. Eu fingi estar doente. Para ajudar as pessoas. Tudo o que fizemos foi para ajudar pessoas reais. James passou a mão pelo rosto, parecendo subitamente exausto. Talvez Victoria tenha razão. Talvez eu tenha me deixado levar pela história perfeita, a da faxineira bondosa que secretamente alimentava os pobres. Não. Sarah sentiu lágrimas arderem em seus olhos. Não faça isso. Não deixe que ela estrague algo bom por causa de política corporativa. O mestre de cerimônias anunciou que os discursos de agradecimento começariam em 5 minutos. Vou falar com ela, disse James. Talvez eu consiga chegar a um acordo. Que tipo de acordo? Nossos nomes estão em jogo. Não, Sarah. Meu nome está em jogo. O nome da minha família, minha empresa. As palavras escaparam antes que ela pudesse impedi-las. E quanto às pessoas que estamos ajudando? Kate, Noah, Emma, elas não importam? James hesitou, a luta interna transparecendo claramente em seus olhos. É claro que são importantes, mas tenho que pensar no panorama geral. Em resumo, você era um homem diferente no porão, durante aquele apagão, um homem que se importava com o que realmente importava. Antes que ele pudesse responder, Victoria subiu ao palco, radiante em seu vestido vermelho. O microfone emitiu um leve ruído agudo enquanto ela o ajustava. Boa noite a todos. Em nome da família Holloway, agradeço a presença de todos neste evento beneficente. Sarah olhou para James uma última vez, vendo apenas hesitação em seu rosto. Com o coração partido, ela se virou e caminhou em direção à saída. Antes de passarmos aos agradecimentos, continuou Victoria, tenho um anúncio importante sobre o Centro Comunitário Horizonte e quem realmente o administra. Sarah não ficou para ouvir o resto. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela saiu do elegante salão e entrou na fria noite de Boston, sentindo como se estivesse perdendo mais uma vez tudo o que havia construído. 3 dias haviam se passado desde o desastre no evento beneficente. Sarah não conseguia nem ligar a TV, com medo de ver seu rosto no noticiário local, seu passado exposto para todos verem. O celular dela estava cheio de chamadas perdidas. Kate, Martha, a governanta, até mesmo alguns números desconhecidos, mas ainda nada de James. Seu pequeno apartamento nunca lhe parecera tão sufocante. Ela estava lentamente arrumando seus poucos pertences, preparando-se para mais uma fuga, mais um novo começo. Chicago, agora Boston. Qual será a próxima cidade? Uma batida firme na porta a assustou. Sarah congelou, com o coração acelerado. Será que foi a polícia, repórteres, credores antigos finalmente cobrando o que deviam? Sarah, sou eu, Kate. Por favor, abra a porta. Com um suspiro de alívio, Sarah destrancou a porta. Kate entrou rapidamente, segurando Emma nos braços. Noah agarrou-se firmemente à sua mão. Graças a Deus você está bem, disse Kate, abraçando-a com um braço. Tentei ligar 1000 vezes. Desculpe, eu simplesmente não estava pronto para falar com ninguém. Precisamos conversar, disse Kate com urgência. É sobre aquela mulher, Victoria. Sarah sentiu um frio na barriga. Ela esteve com você de novo? Não exatamente. Kate sentou Emma e tirou um envelope amassado da bolsa. Ela mandou um detetive particular que me mostrou isso. São recortes de jornal sobre você e seu ex-marido. Sarah pegou o envelope com os dedos trêmulos. E o que você disse para ele? A verdade. Kate sentou-se no sofá gasto puxando Noah para perto. Que eu era assistente jurídica no escritório que investigou o caso de David Bennett.
que eu vi você entregar provas contra ele meses antes do escândalo estourar. Sarah olhou para a amiga, atônita. Você trabalhou no caso? Kate assentiu com a cabeça. Quando você me encontrou naquela rua, 6 meses atrás, eu a reconheci imediatamente. Sarah Bennett, a esposa que denunciou o próprio marido e ainda assim foi tratada como culpada. Por que você não disse nada? Você estava claramente recomeçando, usando um nome diferente. Não me cabia trazer à tona um passado doloroso. Kate deu um sorriso triste. Além disso, eu mesma estava numa situação humilhante, uma ex-assistente jurídica morando na rua. Sarah afundou na cadeira mais próxima. Você sabia disso o tempo todo. E fiquei ainda mais grata pela sua ajuda, sabendo que você também tinha perdido tudo. Kate apertou a mão de Noah, mas isso não é o que importa agora. Você precisa saber o que aconteceu depois que saiu do evento. O coração de Sarah disparou. Victoria me desmascarou, não foi? Ela arruinou o projeto. Ela tentou, disse Kate com um sorriso misterioso. Ela começou a falar sobre fraude e impostores, mas antes que pudesse dizer seu nome, o Sr. Holloway tomou o microfone. James? Ele admitiu publicamente ter mentido sobre ter um tumor cerebral, assumiu total responsabilidade e disse que inventou a doença para justificar seu súbito interesse por caridade, pois não queria parecer fraco aos olhos dos acionistas. Sarah cobriu a boca com a mão. Ele confessou tudo e então, para surpresa de todos, especialmente de seu primo, anunciou que doaria $30 milhões de sua fortuna pessoal para financiar permanentemente o Centro Horizonte. Kate balançou a cabeça ainda surpresa. A sala explodiu em aplausos. Victoria parecia que ia desmaiar. E quanto a mim? Ele disse que o diretor do projeto teve que se afastar por motivos pessoais, mas que seu trabalho havia sido essencial. Ele não mencionou nada sobre o seu passado. Sarah mal podia acreditar. James a havia protegido. Mesmo depois de descobrir a verdade, ele salvou o projeto mesmo à custa da própria reputação. Mas não é só isso, continuou Kate. Ontem, o investigador voltou ao meu apartamento. Ele disse que Victoria Holloway queria se encontrar comigo pessoalmente. E você foi com Noah e Emma? Sim, achei que ela quisesse mais podres para usar contra você, mas... Kate fez uma pausa. Ela queria confirmar minha história sobre você ter denunciado seu marido, sobre você ser inocente. E eu mostrei a ela documentos que guardei daquela época, declarações, datas. Eu provei que você tentou expor David meses antes do escândalo, mas ninguém acreditou na esposa interesseira. Kate respirou fundo. Sarah, Victoria me ofereceu um emprego no departamento jurídico da Holloway Tech. Sarah piscou várias vezes, tentando assimilar a informação. Ela o quê? Ela disse que precisava de alguém com integridade comprovada para supervisionar a conformidade legal do projeto. Começo na segunda-feira. Kate deu um sorriso nervoso. Salário integral, benefícios e creche corporativa para Emma. As peças começaram a se encaixar na mente de Sarah. James não apenas assumiu a culpa publicamente, como estava reconstruindo o projeto, com ou sem ela. E o Centro Horizonte? Perguntou ela finalmente. Está avançando. As reformas estão em andamento e novas famílias estão sendo entrevistadas. Kate hesitou. Eles estão procurando uma nova diretora, Sarah. O Sr. Holloway não para de perguntar por você. Um nó se formou na garganta de Sarah. Ele sabe como me encontrar. Ele acha que você não quer ser encontrada. Foi isso que ele disse para a Victoria bem na minha frente. Se a Sarah quiser voltar, a porta está aberta. Se ela preferir recomeçar em outro lugar, eu respeito a escolha dela. Noah, que havia permanecido em silêncio o tempo todo, puxou a manga de Sarah. Tia Sarah, você vai embora? Por favor, não vá. Ao olhar para o rosto preocupado do menino, Sarah sentiu suas defesas ruírem. Durante anos, ela fugiu do passado, escondendo-se atrás de um novo nome, uma nova cidade, uma vida anônima. Ela ajudou Kate e as crianças discretamente, sempre mantendo distância. Mas agora, pela primeira vez, ela tinha a chance de encarar a verdade e talvez ainda ser aceita. O que você acha que eu devo fazer, Kate? Sua amiga sorriu. Acho que você já sabe a resposta. Na manhã seguinte, Sarah respirou fundo antes de entrar no prédio da Holloway Tech. O segurança da recepção, que antes a ignorava quando ela era apenas uma faxineira, agora a observava com curiosidade. Tenho uma reunião com o Sr. Holloway, disse ela,
surpresa com a firmeza em sua própria voz. No elevador, ela ajeitou nervosamente o único blazer que possuía, comprado em um brechó para sua entrevista de emprego como faxineira, mais de um ano atrás. O gabinete da diretoria estava silencioso quando ela chegou. A secretária ergueu os olhos, surpresa. Senhorita Mitchell, não esperávamos vê-la novamente. O Sr. Holloway está presente? Ele foi verificar a construção do centro comunitário. Deve voltar em 1 hora. A secretária hesitou. Senhorita Mitchell, muita coisa que se comenta por aqui não é verdade, não é? Sarah esboçou um leve sorriso. Raramente acontece. Em vez de esperar no escritório, Sarah decidiu seguir seu instinto. Ela pegou um táxi até o endereço do centro comunitário em Dorchester. O antigo armazém estava praticamente irreconhecível, com andaimes cobrindo a fachada e operários circulando por todos os lados. E lá estava ele, no meio do caos organizado, James Holloway, de calça jeans e mangas arregaçadas, revisando plantas com o supervisor da obra. Por alguns segundos, Sarah apenas o observou à distância. Havia algo diferente nele agora, algo mais real, menos calculado do que o CEO refinado que ela conhecera inicialmente. Finalmente, reunindo coragem, ela caminhou em direção a ele. James se virou como se pressentisse a presença dela e paralisou ao vê-la. Sarah, seu nome saiu como um suspiro de alívio. Ouvi dizer que você está procurando um diretor, disse ela simplesmente. Um sorriso lento se espalhou pelo seu rosto. Você está se candidatando à vaga? Isso depende. O que aconteceu com o último? Ela tinha um passado complicado, mas também possuía um tipo de integridade que demorei a reconhecer. Sarah observou o prédio em transformação. Ouvi dizer que você assumiu a culpa pela mentira sobre o tumor. Era uma mentira que eu tinha que aceitar. James aproximou-se. Por que você nunca me contou sobre Chicago? Sobre David? Pelo mesmo motivo que você inventou uma doença. Às vezes mentimos porque temos medo de que a verdade nos torne inaceitáveis. Um momento de compreensão silenciosa se passou entre eles. Kate me contou tudo, continuou James. Como você tentou denunciar seu marido, como ninguém acreditou em você, como você perdeu tudo mesmo sendo inocente. Ele balançou a cabeça. Eu deveria ter perguntado antes de julgar, e deveria ter confiado a verdade a você. Construímos este projeto sobre mentiras, como eu disse naquela noite, mas o que construímos em si não é uma mentira. James apontou para o prédio. Isto é real. O que estamos fazendo por Kate, por Noah e Emma, por todas essas famílias, é real. Sarah sentiu lágrimas começarem a se formar. Será que Victoria ainda me odeia? James esboçou um leve sorriso. Victoria nunca te odiou. Ela tinha medo que você fosse como Diane. Quem? Minha ex-esposa. Ela casou comigo por dinheiro e, quando nos divorciamos, levou uma fortuna. James deu de ombros. Victoria sempre foi um pouco protetora demais. Ela contratou Kate. Sim, para minha surpresa. Aparentemente, minha prima tem uma queda por mulheres que se levantam contra o sistema para fazer o que é certo. Ele estendeu a mão. Então, o que você diz, Sarah? Pronta para um novo começo? Chega de mentiras desta vez. Sarah olhou para a mão estendida dele, sentindo o peso dos últimos anos. A queda, a briga, a reconstrução solitária. Então ela olhou para o centro comunitário, onde outros agora teriam a chance de reconstruir suas próprias vidas. Chega de mentiras, concordou ela, pegando na mão dele. Mas o aperto de mãos rapidamente se transformou em algo mais, um abraço espontâneo, repleto de alívio e possibilidades. As semanas seguintes passaram voando. O centro comunitário Horizonte estava ganhando forma rapidamente. Sarah mergulhou no trabalho com energia renovada, desta vez sem o peso do seu segredo. James também se manteve envolvido, surpreendendo a todos com o seu comprometimento pessoal com o projeto. Sr. Holloway, temos um problema com a cozinha industrial, disse Sarah ao entrar em seu escritório numa tarde, carregando plantas e anotações sobre o orçamento. O Código Sanitário exige. James corrigiu ele sem levantar os olhos dos papéis. Quantas vezes preciso te lembrar? É difícil perder o hábito depois de te chamar de senhor durante um ano inteiro. Ele finalmente olhou para ela com um sorriso travesso nos lábios. Você está diferente. Fui ao salão, disse Sarah, tocando inconscientemente em seus cabelos recém-cortados. Pela primeira vez em anos, me permiti um pequeno luxo.
Kate me convenceu. Combina com você, menos discreto. O comentário casual tocou numa ferida. Era exatamente assim que Sarah vinha se sentindo nas últimas semanas, menos escondida. Seu nome verdadeiro havia sido discretamente restaurado em documentos oficiais, dissipando o medo constante de ser descoberta. Falando em Kate, continuou ela rapidamente, ela está se adaptando muito bem ao departamento jurídico. Victoria parece impressionada. Victoria está mais impressionada com você, revelou James. Ela nunca vai admitir isso em voz alta, mas ela respeita sua resiliência. Sarah sorriu, um pouco surpresa. A relação dela com Victoria passou de uma hostilidade declarada para uma espécie de respeito cauteloso. A verdade sobre o passado dela, ironicamente, criou uma conexão inesperada. Ambos compreendiam o preço de proteger aquilo que valorizavam. Então, a cozinha. Sarah retomou o assunto, abrindo as plantas sobre a mesa. Precisamos fazer uma alteração no projeto original. Enquanto discutiam detalhes técnicos, Sarah não pôde deixar de notar como a dinâmica entre eles havia mudado. Eles não eram mais chefe e empregado, nem mesmo benfeitor e beneficiário. Trabalhavam em igualdade de condições, cada um contribuindo com seus pontos fortes. Naquela noite, quase todos já tinham ido embora quando Sarah finalmente desligou o computador. Para sua surpresa, James apareceu à porta de seu novo escritório. Ainda tá aqui? Já são quase 9 horas. Eu poderia dizer o mesmo para você, disse ela, bocejando. Algumas coisas nunca mudam. Você continua sendo o último a sair. Na verdade, eu estava esperando por você. Ele parecia estranhamente nervoso. Pensei que poderíamos jantar juntos, para discutir o projeto, é claro. Sarah estudou o rosto dele por um instante. Claro, o projeto. O restaurante escolhido por James era elegante, mas não extravagante. Um lugar onde eles não se sentiriam deslocados com suas roupas de trabalho. Durante o jantar, eles conversaram sobre o centro comunitário, as novas famílias selecionadas para o programa e os cursos profissionalizantes que começam no mês que vem. Mas, eventualmente, como era de se esperar, a conversa se tornou mais pessoal. Você nunca me contou exatamente o que aconteceu, disse James suavemente, em Chicago. Sarah brincava com um guardanapo, organizando seus pensamentos. Resumindo, casei-me jovem com um homem carismático que parecia ter o mundo a seus pés. David era brilhante com dinheiro, ou pelo menos era o que todos pensavam. Incluindo você? Por um tempo, sim. Ele me deu tudo o que eu achava que queria. Status, conforto, segurança. Sarah tomou um gole de água. Mas aí comecei a notar coisas que não faziam sentido. Números que não batiam, investidores que pareciam muito nervosos. Confrontei David e ele jurou que era apenas uma estratégia agressiva, nada ilegal. Mas você não acreditou nele. Havia algo de errado. Comecei a investigar, a reunir documentos. Quando percebi a dimensão da fraude, fiquei horrorizado. As pessoas tinham confiado a ele as suas economias de uma vida inteira. James ouviu atentamente enquanto ela continuava. Levei as provas a um escritório de advocacia especializado em fraudes financeiras. Era lá que Kate trabalhava. Mas David tinha contatos poderosos e de alguma forma descobriu o que eu estava fazendo. Ele conseguiu convencer a todos de que eu estava tentando chantagear clientes, talvez até mesmo incriminá-lo por algo que não tinha feito. E ninguém acreditou em você. Eu era a esposa ambiciosa que gostava do dinheiro. Por que eu me voltaria contra o homem que me deu essa vida, a menos que quisesse mais? Sarah deu um sorriso amargo. A ironia é que eu nunca me importei tanto com dinheiro quanto David pensava. Eu gostava da segurança, sim, mas o que realmente me fazia feliz era vê-lo feliz, vivendo seu sonho. O que aconteceu em seguida? Quando a fraude finalmente veio à tona meses depois, David não aguentou a pressão. Ele tirou a própria vida antes de ser preso. Sarah respirou fundo. De repente eu era a viúva de um golpista presumida como sua cúmplice. Perdi tudo, não apenas dinheiro. Perdi amigos, respeito, minha identidade. E você veio para Boston para recomeçar com um nome diferente. Sim, eu estava cansada de ser Sarah Bennett, a viúva suspeita. Acho que eu só queria não ser ninguém. James estendeu a mão por cima da mesa e colocou-a sobre a dela. Você nunca foi ninguém, Sarah. Nem mesmo quando estava limpando minha casa em silêncio. Seu toque era quente e reconfortante. Sarah não retirou a mão. Sua vez, disse ela. Por que você inventou que tinha um tumor? James recostou-se na cadeira, mantendo os olhos fixos nos dela.
A verdade? Eu estava improvisando. Precisava de algo dramático para explicar por que de repente me importei em fazer o bem. Por que você precisava de um motivo? Por que homens como eu não fazem caridade por pura bondade? Fazemos isso por isenções fiscais, por marketing, para aliviar nossa culpa por sermos privilegiados. Ele deu de ombros. Um diagnóstico terminal explicou tudo. Ninguém questionaria um homem tentando fazer as pazes antes de morrer. Isso é cínico. É realista. Victoria teria encerrado o projeto se eu simplesmente tivesse dito que fiquei comovido com a bondade da minha governanta ao alimentar o sem-teto. Sarah refletiu sobre as palavras dele. Mesmo assim, mentir sobre algo tão sério foi errado. Eu sei. James parecia genuinamente arrependido. Percebi isso quando Victoria descobriu a verdade. A mentira manchou algo que deveria ser puramente bom. E agora, sem a mentira como desculpa, por que você ainda está prosseguindo com o projeto? James olhou-a nos olhos. Porque eu te conheci, Sarah. Você me mostrou que ajudar os outros não precisa ser uma transação distante. Pode ser algo pessoal, significativo e até mesmo transformador. O jantar se estendeu até tarde da noite, com a conversa fluindo naturalmente de assuntos profissionais para pessoais. Quando finalmente partiram, começou a cair uma chuva leve. Meu motorista pode te levar para casa, ofereceu James. Isso não é necessário. Posso pegar o metrô às 11 da noite? Sem chance. Sarah sorriu, percebendo o tom protetor. Eu sei me cuidar. Sabe, já sobrevivi a coisas piores do que o metrô de Boston à noite. Eu sei que você consegue. Ele a olhou com uma intensidade que fez o coração dela bater mais forte. Então me deixe ir com você. Eu também posso pegar o metrô. James Holloway, no transporte público. Isso eu preciso ver. Rindo, caminharam juntos sob a chuva fina até a estação mais próxima. Aquela hora, o vagão estava quase vazio, dando-lhes espaço para se sentarem lado a lado, com os ombros se roçando de vez em quando, enquanto o trem balançava. Como é? Perguntou ele em voz baixa. Viver, normalmente, sem motoristas, sem assistentes, sem portas que se abrem magicamente na sua frente. Sarah riu. É isso que você acha normal? A maioria das pessoas não está lutando para sobreviver, sabe? Elas estão apenas vivendo, trabalhando, amando, cometendo erros, tentando de novo. James olhou para as próprias mãos. Às vezes me pergunto se ainda me lembro como fazer isso. Viver normalmente. É como andar de bicicleta. Você nunca esquece de verdade. Quando chegaram à estação perto do apartamento de Sarah, James insistiu em acompanhá-la até a porta. Caminhavam em silêncio confortável pelas ruas tranquilas, trocando olhares e sorrisos de vez em quando. Bem, é isso, disse ela, parando em frente ao prédio modesto. Sarah, James começou mais hesitante do que ela jamais o vira. Talvez eu esteja interpretando isso errado, mas... Você não é, ela interrompeu gentilmente. Por um instante eles ficaram ali parados com uma chuva fina caindo sobre eles, o tempo pairando entre quem eles tinham sido e quem poderiam se tornar. Então James tocou suavemente o rosto dela, inclinando-se para um beijo terno e quase tímido. Sarah fechou os olhos, permitindo-se sentir plenamente aquele momento, o primeiro em muito tempo em que ela não estava fugindo, se escondendo ou se protegendo. Quando se afastaram, ambos sorriram, um pouco surpresos, um pouco nervosos, mas completamente sinceros. Isso complica as coisas, murmurou Sarah. Ou talvez isso simplifique as coisas, respondeu ele, afastando uma mecha de cabelo úmida do rosto dela. Boa noite, Sarah. Boa noite, James. Enquanto o observava se afastar, Sarah sentiu uma estranha mistura de medo e esperança. Ela aprendera da maneira mais difícil que confiar em pessoas poderosas era arriscado. Mas James não era David, e ela não era mais a jovem ingênua que fora um dia. Pela primeira vez em anos, Sarah se permitiu imaginar um futuro que não fosse moldado apenas pelo seu passado, mas também pelas possibilidades do presente. O Centro Comunitário Horizonte estava quase pronto para sua grande inauguração. As paredes recém-pintadas, os móveis novos, os equipamentos modernos, tudo estava se encaixando dia após dia. Nos 3 meses que se seguiram ao evento beneficente, o projeto cresceu além das expectativas iniciais. 8 famílias já moravam em apartamentos subsidiados, 15 pessoas haviam encontrado empregos estáveis e havia uma lista de espera para cursos de capacitação profissional com início na semana seguinte. A creche ficou perfeita, disse Sarah,
caminhando pelo espaço colorido repleto de brinquedos educativos cuidadosamente organizados. A Emma vai adorar. Ao lado dela, James sorriu. Nas últimas semanas, eles haviam encontrado um ritmo confortável, trabalhavam juntos durante o dia, jantavam algumas noites e se conheciam em um ritmo mais lento e reflexivo do que qualquer um dos dois jamais havia experimentado antes. Falando em crianças, recebi uma ligação interessante hoje, comentou James enquanto saíam da creche. Uma emissora de TV local quer fazer uma reportagem sobre o centro. Aparentemente, a trajetória da Kate, de sem-teto a funcionária da Holloway Tech, chamou a atenção deles. Sarah parou abruptamente. Uma reportagem com câmeras e tudo mais? Sim. Por quê? Seria uma ótima publicidade para o centro. O pânico era evidente nos olhos de Sarah. James, se meu rosto aparecer na TV, meu passado em Chicago... James tocou levemente em seu ombro. Seu nome foi legalmente restaurado, lembra? Não há mais nada a esconder. Além disso, você foi inocentada de qualquer envolvimento na fraude de David. Legalmente sim, mas o Tribunal da Opinião Pública nunca me inocentou. Sarah balançou a cabeça. Há pessoas em Chicago que perderam tudo por causa de David. Se elas me reconhecerem... Entendo. James assentiu. Vou falar com a emissora. Podemos focar a reportagem em Kate e nas outras famílias. Você não precisa aparecer. O alívio no rosto de Sarah era evidente, mas logo deu lugar a uma expressão mais determinada. Não, estou cansada de me esconder. Ela respirou fundo. Se vamos fazer isso, quero fazer direito. Contem a minha história também. A história verdadeira. James olhou para ela com uma mistura de surpresa e admiração. Tem certeza? Chega de fugir. Sarah deu um sorriso nervoso. Só espero que Victoria não se importe de ter o nome Holloway associado a uma ex-golpista. Falando na minha prima, o tom de James mudou ligeiramente. Ela tem se comportado de forma estranha ultimamente. Cancelou 2 reuniões do conselho e tem evitado qualquer conversa sobre as finanças da empresa. Isso não é típico dela. De jeito nenhum. Victoria vive para planilhas e relatórios financeiros. James franciu a testa. Vou verificar isso mais tarde. Por enquanto devemos terminar a visita. A cozinha industrial está quase pronta. Na manhã seguinte, Sarah foi acordada pela campainha que tocava sem parar. Ainda grogue, ela abriu a porta e encontrou James parado ali com o rosto tenso, segurando o jornal da manhã. O que está acontecendo, Victoria? Disse ele ao entrar e entregar-lhe o jornal. Ela está em apuros. A manchete era inconfundível. Executivo da Holloway Tech sob investigação por má conduta financeira. O artigo detalhava como Victoria Holloway estava sendo investigada por supostamente desviar fundos da empresa para contas pessoais no exterior e manipular relatórios financeiros para inflar o valor das ações da empresa. Meu Deus! Sarah sentou-se atônita. Você sabia disso? Eu não fazia ideia até ontem à noite. A polícia entrou em contato comigo. James parecia exausto. Aparentemente a investigação já dura meses, depois que um contador da empresa levantou algumas suspeitas. Você acha que ela é culpada? James passou a mão pelo rosto. Sinceramente, não sei. Victoria sempre foi durona nos negócios, mas desonesta? Essa não é a prima que eu conheço. Ele hesitou. Ou talvez eu tenha sido ingênuo, como ela sempre diz que sou. O que acontece agora? A polícia está analisando todos os registros financeiros da empresa. As ações já caíram 20% desde que a notícia foi divulgada. James parecia genuinamente preocupado. Centenas de empregos estão em risco, incluindo o de Kate. O telefone de Sarah tocou. Era Kate, com a voz tensa e apressada. Sarah, você viu o jornal? Estão dizendo que a Citara Holloway desviou milhões. Todo mundo aqui está em pânico, achando que vai perder o emprego. Calma, Kate. Estou com James agora. Vamos resolver isso. Tem mais, continuou Kate, baixando a voz. Ouvi alguns executivos conversando. Eles estão sugerindo que você possa estar envolvido por causa do seu passado em Chicago. O quê? Sarah sentiu um arrepio. Como isso é possível? Eu nunca tive acesso às finanças da empresa. Eles estão insinuando que o Horizonte Center pode ser uma fachada para lavagem de dinheiro, que você e Victoria podem estar trabalhando juntos. James, que estava ouvindo a conversa na outra linha, interveio. Isso é um absurdo. Victoria foi contra o projeto desde o primeiro dia. Estou apenas lhe contando o que ouvi, Sr. Holloway. E mais uma coisa. A entrevista com a emissora de TV local foi cancelada. Eles querem esperar até que a situação do Holloway seja esclarecida. Após desligarem o telefone, Sarah e James trocaram olhares preocupados. Isto é um pesadelo, sussurrou ela.
Estou sendo ligada a mais um escândalo financeiro. Não vou deixar isso acontecer, disse James com firmeza. Preciso falar com Victoria, ouvir a versão dela da história. Será que ela sequer vai te receber se for culpada? Victoria pode ser muitas coisas, mas ela nunca fugiria de um confronto. Naquela tarde, enquanto James tentava entrar em contato com seu primo, Sarah foi ao Centro Horizonte para tranquilizar a equipe. O clima era tenso. Muitos deles já haviam passado por instabilidade financeira, e a ideia de perder seus novos empregos era assustadora. Nada vai acontecer com o centro, disse Sarah durante uma reunião improvisada. Os fundos do projeto são separados da Holloway Tech e estão sob a responsabilidade de uma fundação independente. Mas a Sirata Holloway não era também responsável por esses fundos? Perguntou um dos instrutores. Sarah hesitou. Era verdade que Victoria, como parte de sua recente colaboração com o projeto, havia assumido a supervisão das finanças da fundação, principalmente para tranquilizar os investidores, e não por necessidade. Vamos analisar cada conta, mas o financiamento para este ano já está garantido, respondeu ela, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Quando Sarah voltou ao seu escritório, encontrou uma surpresa. Victoria Holloway estava sentada em sua cadeira, elegante como sempre, apesar das olheiras. Victoria, o que você está fazendo aqui? Me escondendo da imprensa, disse ela com um sorriso sem humor. Irônico, não é? Buscando refúgio justamente no lugar que tentei fechar. Sarah fechou a porta com cuidado. James está procurando por você. A polícia também. Eu sei. Falarei com eles em breve. Victoria olhou ao redor do escritório modesto. Você fez um bom trabalho aqui, Sarah. Melhor do que eu esperava. Victoria, o que está acontecendo? As acusações são verdadeiras? O executivo soltou um profundo suspiro. Não da forma como estão noticiando. Sim, movimentei alguns fundos. Sim, alterei alguns relatórios, mas não para benefício próprio. Então para quê? Para salvar a empresa. Victoria se levantou e caminhou até a janela, olhando para o pátio onde crianças brincavam sob supervisão. Há 2 anos, a Holloway Tech estava à beira do colapso. James estava profundamente deprimido após o divórcio, mal prestando atenção aos negócios. Novos concorrentes surgiam, mais rápidos, mais inovadores e... lhes da beira da dia. Alguém tinha que fazer isso. Tomei decisões difíceis, algumas no limite da legalidade, mas todas para proteger o legado da nossa família. Ela se virou para Sarah. O problema é que uma vez que você começa a infringir as regras, fica cada vez mais difícil parar. Nesse instante a porta se abriu e James entrou, com uma expressão de alívio e raiva no rosto ao ver seu primo. Victoria, a cidade inteira está à sua procura. James, ela manteve uma calma surpreendente. Eu estava apenas explicando para Sarah como viemos parar aqui. Então me explique também, exigiu ele, fechando a porta. O contador-chefe está cooperando com as autoridades, mostrando transações que eu nunca aprovei. Milhões de dólares, Victoria. Para salvar sua empresa, ela respondeu friamente. Enquanto você lamentava o fracasso do seu casamento, eu mantive tudo funcionando. Quando precisávamos desesperadamente de capital, eu encontrei soluções. Soluções ilegais. Soluções necessárias. Victoria elevou a voz pela primeira vez. Você acha que o investimento do Vale do Silício surgiu do nada, ou que os contratos governamentais vieram só porque sorrimos bonzinhos? Ela balançou a cabeça. Alguém tinha que sujar as mãos. Sarah observou a cena, com uma sensação perturbadora crescendo dentro dela. As justificativas, a manipulação financeira em nome de um suposto bem maior, tudo aquilo a fazia lembrar demais do que David havia feito. Só que Victoria parecia realmente acreditar que estava protegendo a empresa, e não a si mesma. Victoria, disse Sarah suavemente, quanto pior fica, mais difícil é parar. Acredite em mim, eu já vi isso acontecer. Victoria olhou para ela por um longo momento. A diferença, Sarah, é que eu sempre soube exatamente o que estava fazendo, e enfrentarei as consequências. Quais as consequências? Perguntou James, agora mais calmo. A empresa pode falir. Centenas de pessoas podem perder seus empregos. O nome Holloway será arrastado na lama. Victoria deu um sorriso triste. A menos que haja um bode expiatório conveniente, alguém com um passado financeiro complicado. Sarah sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. Você está sugerindo. Não estou insinuando nada.
Estou apenas informando que vários executivos já começaram a espalhar o boato de que você, Sarah, com seu histórico questionável, foi quem me manipulou. Que o Horizon Center foi uma elaborada cortina de fumaça enquanto desviávamos fundos juntos. Isso é ridículo, exclamou James, indignado. Ninguém acreditaria nisso. As pessoas acreditam no que querem acreditar, prima, especialmente quando a alternativa é admitir que foram enganadas por alguém em quem confiavam. Victoria se virou para Sarah. Para deixar claro, eu não espalhei o boato, mas também não o neguei quando surgiu esta manhã. O silêncio que se seguiu estava carregado de implicações. Sarah sentiu-se mal. Mais uma vez, ela poderia ser culpada por algo que não fez. Você vai se entregar? Perguntou James por fim. Sim, esta tarde. Victoria ajeitou seu blazer impecavelmente cortado. Mas antes disso, eu queria ver o famoso centro com meus próprios olhos, para entender o que era tão importante a ponto de vocês arriscarem a reputação da nossa empresa por isso. Ela deu um meio sorriso para Sarah. Tenho que admitir, o que vocês duas construíram aqui é impressionante. O que acontece agora? Perguntou Sarah com a mente a mil. Provavelmente serei presa, respondeu Victoria com uma calma perturbadora. A empresa enfrentará um escrutínio intenso. O conselho provavelmente pedirá sua renúncia, James, e o centro. E também de quão bem vocês dois conseguirem distanciar este projeto dos problemas da Holloway Tech. James deu um passo à frente, com determinação no rosto. Vamos limpar seu nome, Victoria. Não seja tola, prima. Ela balançou a cabeça. Sou culpada daquilo de que me acusam. Talvez não pelos motivos que eles pensam, mas ainda assim culpada. Victoria pegou sua bolsa cara e se preparou para sair. O que você precisa fazer agora é proteger o que realmente importa, as pessoas que dependem de você. Este centro, Sarah. Quando Victoria chegou à porta, Sarah sentiu que precisava dizer alguma coisa. Victoria, como então, o que você fez não define quem você é. Acredite em mim, eu sei disso melhor do que ninguém. O executivo fez uma pausa, virando-se com um olhar pensativo. Talvez você não seja a pior coisa que já aconteceu ao meu primo, afinal. Com um último aceno de cabeça, ela saiu. James e Sarah ficaram em silêncio, tentando assimilar o que acabara de acontecer. Ela vai se sacrificar, disse James finalmente em voz baixa, e deixar que os rumores sobre você continuem se espalhando. Sarah respirou fundo, forçando-se a pensar com clareza. Precisamos agir rápido. Entrevista com a emissora de TV local. Eles cancelaram, lembra? Então vamos encontrar outra emissora. Precisamos contar nossa história antes que os rumores se tornem verdade. Uma faísca de determinação brilhou nos olhos de James. Tenho uma ideia melhor. Vamos fazer uma conferência de imprensa hoje. Hoje? Não há tempo a perder. Victoria vai se entregar esta tarde e os rumores sobre você já estão circulando. James pegou o telefone. Vou ligar para a imprensa, os investidores, todos os envolvidos. É hora de a verdade vir à tona. Enquanto ele começava a fazer ligações, Sarah tentava acalmar o pânico que crescia dentro dela. Anos atrás, em Chicago, ela se manteve longe dos holofotes enquanto David enfrentava as acusações sozinho. O resultado foi desastroso. O público a considerou tão culpada quanto ele. Será que desta vez será diferente? James, disse ela, interrompendo-o enquanto ele ainda estava ao telefone. O que exatamente você está planejando? Ele cobriu o receptor com a mão. Coletiva de imprensa às 16 horas na sede da Holloway Tech. Vou explicar tudo, como o projeto começou com uma mentira sobre o tumor, as movimentações financeiras de Victoria, seus motivos, tudo. E quanto a mim? Meu passado? Principalmente sobre você. Chegou a hora de o mundo conhecer a verdadeira Sarah Bennett, a mulher que teve a coragem de denunciar o próprio marido, reconstruir sua vida do zero e ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. O medo de Sarah foi gradualmente dando lugar a uma crescente determinação. Sim, era hora da parada fugir. Hora de parar de deixar que outros contassem a história dela. Às 3 horas da manhã, enquanto se preparavam para a conferência de imprensa, James recebeu uma chamada que mudou tudo. Victoria se entregou exatamente como havia prometido. Mas antes disso, ela havia apresentado documentos detalhando todas as suas ações, e para surpresa de todos, documentos que inocentavam completamente Sarah de qualquer envolvimento. Mais surpreendente ainda, Victoria admitiu que inicialmente planejava usar o Centro Horizonte como fachada para desviar fundos, mas mudou de ideia depois de ver o trabalho real que era realizado lá.
Em vez disso, ela transferiu discretamente 5 milhões de dólares de sua própria fortuna para a fundação do centro, garantindo seu funcionamento por pelo menos mais 2 anos, independentemente do que acontecesse com a Holloway Tech. Não entendo, disse Sarah confusa. Por que ela faria isso? James pareceu tão surpreso quanto nós. Talvez Victoria tenha mais camadas do que pensávamos. A conferência de imprensa foi uma tempestade de flashes de câmeras e perguntas. James assumiu a liderança como CEO da Holloway Tech, primeiro confirmando as acusações contra Victoria, mas também explicando que as ações dela foram tentativas desesperadas de salvar a empresa durante uma crise. Victoria Holloway cometeu erros graves e será responsabilizada, disse ele. Mas é importante entender que suas ações, embora erradas, não foram motivadas por ganância pessoal. Foram uma tentativa distorcida de proteger o legado de sua família e os empregos de centenas de pessoas. Então, para surpresa de todos, James chamou Sarah ao pódio. Com o coração acelerado, mas a voz firme, ela encarou a multidão de repórteres e câmeras. Meu nome é Sarah Bennett. Há 6 anos em Chicago, eu era casada com David Bennett, um consultor financeiro que cometeu uma fraude gigantesca. Quando descobri o que ele tinha feito, tentei denunciá-lo, mas ninguém me ouviu. Depois que o escândalo veio à tona e meu marido tirou a própria vida, perdi tudo. Não apenas bens materiais, mas minha identidade, minha credibilidade, minha voz. As câmeras não paravam de disparar flashes enquanto ela caminhava. Mudei-me para Boston, mudei meu nome e recomecei a vida como zelador. Foi aí que conheci pessoas como Kate e seus filhos, pessoas que também foram vítimas de coisas que estavam além do seu controle. O Centro Comunitário Horizonte nasceu da crença de que todos merecem uma segunda chance. Então Sarah olhou diretamente para as câmeras, determinada a assumir o controle de sua história pela primeira vez. Há rumores me ligando aos problemas financeiros da Holloway Tech. Deixe-me ser claro, eu não tive absolutamente nenhum envolvimento nas ações de Victoria Holloway. Não sou mais uma vítima silenciosa e não permitirei que minha história seja distorcida novamente. A conferência de imprensa durou quase 2 horas, durante as quais James apresentou os planos de reestruturação da empresa e Sarah explicou o trabalho que está sendo realizado no Horizonte Center. Para muitos jornalistas, a história real, a da ex-socialite que se tornou zeladora e ajudava os sem-teto, era ainda mais fascinante do que as acusações de fraude. Vamos nos divertir um pouco com aqueles que só leem os comentários. Digitem Pepsi nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora vamos continuar a história. Quando finalmente terminou, James e Sarah se viram sozinhos na sala de conferências agora vazia, exaustos, mas aliviados. Você foi incrível, disse ele, pegando as mãos dela nas suas. Estou tremendo, admitiu Sarah. Mas pela primeira vez em anos, sinto que recuperei minha voz. O que Victoria fez, aquela doação secreta, nos deu uma chance de sobreviver à tempestade, disse James. Agora depende de nós. James assentiu com a cabeça e a abraçou. Você acha que podemos fazer isso? Salvar o centro, mesmo com toda essa publicidade negativa? Sarah apoiou a cabeça no ombro dele. Podemos, porque agora não estamos construindo sobre mentiras, estamos construindo sobre a verdade por mais imperfeita que ela seja. Naquela noite, enquanto voltavam para casa, ambos sabiam que dias difíceis os aguardavam. A empresa estava em crise, o centro sob escrutínio e Victoria enfrentava sérias consequências legais. Mas, pela primeira vez, Sarah não sentiu vontade de fugir, de se esconder ou de se reinventar em outra cidade sob outro nome. Ela finalmente estava pronta para encarar o mundo como realmente era, Sarah Bennett, uma mulher com um passado complicado e um futuro cheio de possibilidades. 6 meses haviam se passado desde a tempestade midiática em torno da Holloway Tech e do Centro Comunitário Horizonte. O outono deu lugar ao inverno, e agora o inverno estava lentamente cedendo espaço aos primeiros sinais da primavera em Boston. Sarah estava parada junto à janela de seu novo escritório no centro, observando as crianças brincarem no pátio recém-reformado. Entre eles, Noah corria alegremente, agora quase irreconhecível em comparação com o menino tímido e subnutrido que ela conhecera na rua há mais de 1 ano. Emma, com quase 3 anos, mostrou orgulhosamente suas botas de chuva coloridas para as outras crianças. Pensando em quanta coisa mudou, a voz de Kate interrompeu seus pensamentos. Sarah sorriu para sua amiga, que agora chefiava o departamento jurídico do centro, oferecendo assistência gratuita às famílias necessitadas. É surreal, não é?
Às vezes acordo pensando que ainda estou naquele apartamento minúsculo, preocupada com o aluguel atrasado. Kate assentiu com a cabeça, compreendendo perfeitamente. E às vezes ainda me assusto com barulhos lá fora, com medo de que alguém roube o pouco que temos. Ela olhou para os filhos brincando livremente. Nunca conseguirei agradecer o suficiente por tudo o que você fez. As consequências do escândalo financeiro foram intensas, mas surpreendentemente diferentes do que eles temiam. Após a conferência de imprensa, a história de Sarah, sua queda em desgraça em Chicago, sua vida como faxineira e sua dedicação em ajudar os outros, cativou a imaginação do público. O que poderia ter sido mais um escândalo devastador, transformou-se numa história de redenção e segundas oportunidades. Victoria se declarou culpada de várias acusações e recebeu uma sentença de 5 anos, reduzida para 3 por cooperar com as autoridades. Ela estava cumprindo pena em uma prisão federal de segurança mínima, onde, ironicamente, havia iniciado um programa para ensinar habilidades financeiras e de negócios a outras detentas. A Holloway Tech sobreviveu, embora menor e reestruturada. James surpreendeu o conselho ao anunciar que dividiria seu tempo entre a empresa e o Horizonte Center, algo impensável para o executivo que antes era focado exclusivamente em uma única coisa. O novo grupo de famílias chega amanhã, disse Kate, consultando seu calendário. 5 famílias, 12 crianças no total. Estamos prontos? Os apartamentos estão mobiliados? Tudo pronto, graças aos voluntários do fim de semana. Kate fez uma breve pausa. Sarah, você viu o jornal de hoje? Ainda não tive essa oportunidade. Por quê? Kate tirou uma cópia da bolsa. Victoria deu uma entrevista da prisão. Sarah pegou o jornal e rapidamente encontrou o artigo. Para sua surpresa, Victoria falou longamente sobre o Horizonte Center, chamando-o de o legado mais significativo da família Holloway e incentivando outras empresas a investirem em iniciativas semelhantes. Ela realmente mudou, murmurou Sarah, emocionada. As pessoas podem nos surpreender, disse Kate com um sorriso, como uma certa faxineira que mudou tantas vidas. Depois que Kate saiu, Sarah voltou para a janela, pensando na incrível jornada dos últimos meses. O Horizonte Center não apenas sobreviveu ao escândalo, como prosperou. A publicidade inesperada atraiu novos doadores, voluntários e até mesmo oportunidades para replicar o modelo em outras cidades. O telefone dela tocou. Era James. Sarah, você pode vir à propriedade hoje à noite? Tenho algo importante para discutir. A seriedade em sua voz a preocupou. Está tudo bem, James. Está tudo perfeitamente bem, assegurou-lhe ele. Só, preciso que esteja aqui às 7. Claro, estarei lá. Durante o resto do dia, Sarah tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente continuava voltando ao tom misterioso de James. Nas últimas semanas, o relacionamento deles atingiu um novo nível de proximidade e compreensão. De colegas de trabalho relutantes a parceiros de projeto, de amigos a algo mais profundo, a progressão foi natural e fácil, construída sobre respeito mútuo e admiração crescente. Exatamente às 7 horas, o táxi a deixou em frente ao condomínio Holloway. Mas desta vez foi diferente de todas as outras vezes em que ela estivera lá, primeiro como faxineira anônima, depois como funcionária e mais tarde como parceira de projeto. Esta noite a casa estava iluminada de forma diferente, com luzes suaves delineando um caminho pelo jardim. Marta, a governanta, abriu a porta com um sorriso cúmplice. Boa noite, Sarah. Ele está esperando por você no Jardim dos Fundos. No jardim neste frio? Perguntou Sarah, confusa. Siga as luzes. Marta apenas abriu um sorriso ainda maior. Curiosa, Sarah caminhou pela casa que antes costumava limpar, seguindo o rastro de pequenas lanternas que levava ao jardim. Ao abrir a porta dos fundos, ela recuperou o fôlego. O jardim, geralmente formal e um tanto rígido, havia sido transformado. Um caminho de pétalas de rosas brancas conduzia ao mirante central, agora envolto em flores e mais luzes. Centenas de pequenas luzes pendiam das árvores, criando um efeito mágico de céu estrelado. E no centro do gazebo estava James, vestido mais elegantemente do que nunca com um terno escuro, mas com uma expressão que ela nunca tinha visto antes, uma vulnerabilidade quase visível, um nervosismo muito humano que fez seu coração disparar. James, murmurou ela, caminhando lentamente em direção a ele. O que é tudo isso? Ele estendeu a mão, convidando-a a entrar no gazebo.
Você se lembra da nossa primeira conversa de verdade, aqui mesmo, neste jardim, quando você achou que ia ser demitido por trazer comida para Kate? Sarah sorriu ao se lembrar. Como pude esquecer? Pensei que minha vida tinha acabado de novo. E eu que pensava que a minha finalmente estava começando. James olhou para ela com um olhar profundo e firme. Sarah, naquele dia eu menti sobre estar em fase terminal porque não sabia como explicar, nem mesmo para mim mesma, por que me importava tanto com o que você estava fazendo, porque aquele simples gesto de bondade me tocou tão profundamente. Ele pegou nas mãos dela, seu toque suave, porém firme. Agora eu entendo. Você me mostrou um mundo além do meu, um mundo onde as pessoas realmente se importam umas com as outras, onde segundas chances são reais, onde o valor não está no que possuímos, mas no que damos. Os olhos de Sarah começaram a arder com lágrimas não derramadas enquanto James continuava. Estes últimos meses foram os mais difíceis e, de alguma forma, os mais significativos da minha vida. Victoria na prisão, a empresa em crise, o centro sob pressão. E ainda assim, tudo em que consigo pensar é em como sou grata por aquele momento, há um ano, quando decidi seguir minha faxineira para ver o que ela estava escondendo na bolsa. Então, para completa surpresa de Sarah, James ajoelhou-se à sua frente, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Sarah Bennett, você me ensinou o significado de coragem, a coragem de recomeçar, de ajudar os outros mesmo quando você mal consegue se manter de pé, de encarar seu passado em vez de fugir dele. Você me mostrou que a verdadeira riqueza não se mede em dólares, mas em vidas transformadas. Ele abriu a caixa revelando um anel delicado, não chamativo ou extravagante, mas elegante em sua simplicidade, uma safira rodeada por pequenos diamantes. O azul me lembra dos seus olhos naquele primeiro dia em que você me enfrentou depois que eu descobri sobre a comida, disse ele com um sorriso emocionado. Sarah Bennett, você me daria a honra de compartilhar não apenas um projeto social, mas uma vida inteira? Você quer casar comigo? Lágrimas finalmente escorreram pelas bochechas de Sarah. A jornada que a trouxera até aquele momento passou por sua mente como um relâmpago. A queda em Chicago, os anos de luta anônima, o medo constante de ser desmascarada e então de alguma forma encontrar compreensão, aceitação e amor no lugar mais inesperado. Sim, respondeu ela, com a voz embargada pela emoção. Sim, James Holloway, eu me casarei com você. Quando ele deslizou o anel em seu dedo e se levantou para abraçá-la, Sarah sentiu como se o ciclo finalmente tivesse se completado. A faxineira e o milionário, ambos transformados por um encontro fortuito e pela coragem de enxergar além das aparências. O beijo que trocaram sob as luzes cintilantes do gazebo selou uma promessa que ia muito além das palavras, a promessa de uma vida construída não sobre mentiras convenientes ou aparências cuidadosamente mantidas, mas sobre a verdade, a compaixão e um propósito compartilhado. O centro comunitário Horizonte nunca parecera tão cheio de vida como naquela tarde de primavera. As paredes recém-pintadas estavam decoradas com flores simples e luzes suaves. O amplo salão, geralmente usado para aulas e treinamentos, havia sido transformado em um espaço acolhedor e intimista para casamentos. Nervosa? Perguntou Kate, ajeitando o vestido branco simples, porém elegante que Sarah havia escolhido para o grande dia. Estranhamente, não, respondeu Sarah com um sorriso calmo. Parece certo. A escolha de realizar o casamento no centro foi uma decisão fácil e unânime. Aquele espaço representava tudo o que eles valorizavam e a jornada que haviam percorrido juntos. Os convidados não eram a elite social de Boston, mas uma mistura inesperada e significativa. Famílias atendidas pelo centro, funcionários, alguns executivos da Holloway Tech, Martha, a governanta e até mesmo surpreendentemente Victoria Holloway, que recebeu permissão especial para comparecer, escoltada por seguranças discretos. Noah, agora com 6 anos e vestido com um terninho minúsculo que o deixava adoravelmente desconfortável, entrou no quarto improvisado da noiva. Tia Sarah, chamou ele com séria urgência. Chegou a hora. O tio James parece que vai desmaiar de nervosismo. Sarah riu, ajustando seu véu simples pela última vez. Kate a abraçou forte antes de sair para assumir seu lugar como dama de honra. Obrigada por tudo, sussurrou Sarah. Não, obrigada, respondeu Kate emocionada, por nos dar uma vida real. O pequeno salão ficou em silêncio quando as portas se abriram.
Não haveria entrada dramática nem marcha nupcial elaborada, apenas Sarah entrando sozinha, representando sua jornada independente até o homem que a esperava no altar simples. James estava ali parado, mais elegante do que nunca em seu smoking. Mas o que realmente chamou a atenção de Sarah foi a expressão dele, uma mistura de admiração, amor e profunda gratidão que a emocionou profundamente. A cerimônia foi simples e profundamente pessoal. Eles escreveram seus próprios votos, refletindo o caminho extraordinário que os trouxe até ali. Sarah, começou James, com a voz firme, apesar da emoção nos olhos. Quando você entrou na minha vida, eu era um homem incompleto, rico em bens materiais, mas pobre em conexões verdadeiras. Você me mostrou que a verdadeira riqueza está nos laços que construímos e nas vidas que tocamos. Ele segurou as mãos dela com firmeza, como se quisesse dar mais peso a cada palavra. Prometo nunca me esquecer da lição mais importante que você me ensinou, que pequenos gestos de bondade podem gerar grandes mudanças. Prometo ser seu parceiro em todos os sentidos, não apenas nos dias fáceis, mas principalmente nos difíceis. Prometo construir com você, não apenas uma casa, mas um lar onde o amor, a compaixão e a honestidade sejam nossos alicerces. Quando chegou a sua vez, Sarah respirou fundo, olhando para o homem à sua frente, não mais um milionário distante, mas a pessoa complexa e maravilhosa por quem ela havia se apaixonado. James, nossa história começou de uma forma inesperada, um gesto rápido, uma curiosidade repentina, um encontro que mudaria nossas vidas para sempre. De todas as mansões em Boston, eu entrei na sua. De todas as pessoas que poderiam ter me visto alimentando Kate e as crianças, era você. Sua voz tremia levemente, contendo a emoção. Prometo estar sempre ao seu lado, assim como estive nos momentos mais difíceis deste último ano. Prometo nos lembrar, nos dias difíceis, da faxineira e do chefe que encontraram algo precioso onde ninguém esperava. Prometo nunca mais fugir, nem dos desafios, nem da verdade, nem do amor que construímos juntos. Enquanto trocavam alianças, simples anéis de ouro sem nenhum adorno, Sarah olhava para os rostos na pequena multidão. Kate com lágrimas nos olhos, Noah e Emma tentando ficar imóveis, Victoria com uma expressão surpreendentemente serena e dezenas de outras pessoas cujas vidas haviam se entrelaçado com as deles por meio do Horizonte Center. Quando o celebrante finalmente os declarou marido e mulher, o beijo que trocaram foi seguido de aplausos e algumas lágrimas de emoção dos convidados. Não se tratava apenas da união de duas pessoas, era a celebração de uma jornada de transformação que tocou inúmeras vidas. A recepção que se seguiu não teve nada do luxo ostentoso que se poderia esperar de um homem na posição de James. Em vez disso, foi uma celebração calorosa e genuína, com comida caseira preparada pelos próprios beneficiários do centro, música alegre e conversas sinceras. Em um dado momento, Sarah se viu momentaneamente sozinha com Victoria, que havia conseguido se afastar dos guardas para trocar algumas palavras em particular. Tenho que admitir, disse Victoria em seu tom direto de sempre, embora mais suave do que o habitual, você me surpreendeu, Sarah Bennett, ou devo dizer Sarah Holloway agora? O que você quer dizer? Pensei que você fosse apenas mais uma interesseira, ou pior, alguém usando uma história triste para manipular minha prima. Victoria deu de ombros, eu estava completamente enganada. Sarah sorriu, compreendendo que aquilo era provavelmente o mais próximo de um pedido de desculpas que ela jamais receberia de Victoria. Ambos estávamos protegendo aquilo que amávamos, só que de maneiras diferentes. A diferença é que o seu jeito funcionou melhor, observou Victoria, um leve sorriso suavizando sua expressão normalmente séria. Olhem só isso. Ela gesticulou em direção ao centro, para as pessoas que comemoravam. Vocês construíram algo real, algo que vai durar. Nós o construímos, corrigiu Sarah. Todos nós, incluindo você. Victoria ergueu uma sobrancelha. E eu tentei sabotar este lugar desde o início. E então você salvou tudo com aquela doação secreta, sem mencionar que sua situação legal nos obrigou a todos a encarar verdades que estávamos evitando. Um sorriso genuíno, talvez o primeiro que Sarah já tivesse visto, surgiu no rosto de Victoria. Você sempre encontra o lado bom das coisas, não é? Agora eu entendo por que meu primo precisa tanto de você. Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, os guardas se aproximaram discretamente, sinalizando que o tempo de Victoria havia acabado. A ex-executiva endireitou a postura. Bem, Sra. Holloway,
Tenha uma boa noite, disse ela, estendendo a mão formalmente. E cuide bem dele. James sempre foi melhor do que todos nós. Ele só precisava que alguém o lembrasse disso. A noite prosseguiu com mais dança, risos e conversas significativas. Em certo momento, James puxou Sarah para o centro da pista de dança improvisada, abraçando-a enquanto se embalavam ao som de uma melodia suave. Feliz, Sra. Holloway, murmurou ele contra os cabelos dela. Mais do que eu jamais imaginei ser possível, respondeu ela, apoiando a cabeça no ombro dele. Olhando ao redor, Sarah viu Kate dançando com Noah em seus pés, Emma dormindo profundamente nos braços de uma das funcionárias da creche, ex-moradores de rua conversando alegremente com executivos da Holloway Tech, mundos colidindo e se misturando de maneiras que antes pareciam impossíveis. Sabe no que eu penso às vezes? Perguntou James gentilmente. O quê? Em algum universo paralelo, eu nunca percebi você saindo sorrateiramente com aquela lancheira. Eu nunca te segui até Kate. Continuei sendo o mesmo homem solitário e obcecado pelo trabalho, e você continuou sendo apenas o zelador invisível. Sarah estremeceu levemente ao pensar nisso. Que universo triste seria esse? É por isso que sou grato todos os dias por ter prestado atenção, apenas uma vez na vida, ao que realmente importava. Quando a música terminou, eles se abraçaram por mais um instante, absorvendo toda a plenitude daquele momento. Para Sarah, que um dia perdeu tudo e reconstruiu sua vida das cinzas, isso não era apenas um novo capítulo. Era um lembrete de que às vezes os maiores presentes vêm disfarçados nas situações mais improváveis. Para James, que já teve tudo o que o dinheiro podia comprar, mas nunca encontrou uma conexão verdadeira, foi o culminar de uma jornada que começou com um simples momento de curiosidade, seguir sua faxineira para ver o que ela escondia em sua bolsa. Acho que chegou a hora do nosso anúncio, disse James finalmente, pegando na mão dela. Sarah assentiu com a cabeça e caminhou com ele até o pequeno palco. James pediu a atenção de todos, e a sala foi gradualmente se silenciando. Primeiramente, queremos agradecer a cada um de vocês por estarem aqui. Hoje é um dia significativo, não apenas por causa do nosso casamento, mas porque representa a união de dois mundos que no passado raramente se encontraram de fato. Sarah olhou para o rosto do seu novo marido aberto, sincero, tão diferente do CEO distante e reservado que ela conhecera inicialmente. Sarah e eu temos um anúncio especial, continuou ele. A partir de hoje, além dos serviços que já oferecemos, o Centro Comunitário Horizonte se expandirá. Lançaremos o programa Novos Começos, que oferecerá bolsas de estudo integrais para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, além de treinamento profissional e oportunidades de emprego para adultos. Uma onda de entusiasmo percorreu a sala enquanto James continuava. Acreditamos que todos merecem uma segunda chance, algo que ambos aprendemos com a experiência pessoal. Este centro começou com um ato de bondade simples, mas poderoso, quando Sarah arriscou o emprego para alimentar uma família necessitada. Agora queremos multiplicar esse ato 1000 vezes. Sarah deu um passo à frente e juntou-se a James no anúncio. O que aprendemos em nossa jornada é que as mudanças mais significativas muitas vezes começam com pequenos atos de coragem e compaixão. Cada pessoa nesta sala tem o poder de fazer a diferença na vida de alguém. Este centro não é apenas um prédio ou um programa. É um testemunho do que acontece quando escolhemos olhar além das aparências e dar às pessoas uma chance real de recomeçar. Enquanto os convidados aplaudiam, James puxou Sarah para um beijo espontâneo, não o tipo de beijo formal trocado durante a cerimônia, mas um gesto sincero de paixão e gratidão que fez a sala explodir em aplausos e vivas ainda mais altos. Mais tarde, quando a celebração finalmente começou a chegar ao fim, James e Sarah saíram para o pátio do centro, olhando para as estrelas sobre Boston. Ele a abraçou, protegendo-a do ar fresco da noite de primavera. Então, para onde vamos a partir daqui, Sra. Holloway? Perguntou ele. Sarah sorriu, virando-se em seus braços para encarar o homem que havia mudado sua vida tanto quanto ela havia mudado a dele. E enquanto entravam no carro que os levaria de volta à mansão, que não era mais um símbolo de riqueza solitária, mas um verdadeiro lar que ambos aprenderam a construir, Sarah refletiu que às vezes os finais mais felizes não são os dos contos de fadas, mas aqueles que construímos pacientemente tijolo por tijolo, verdade por verdade, e um novo começo de cada vez. O que você achou da história de Sarah e James? Compartilhe sua opinião nos comentários. Numa escala de 0 a 10, que nota você daria para esta história? Não se esqueça de se inscrever e clicar no sino para não perder nenhuma de nossas histórias.
E confira mais histórias inspiradoras aqui no final.